que Abel Ferreira detonou a imprensa depois de mais uma vitória do Palmeiras, a 7ª consecutiva. Atualizo você sobre o Palmeiras e os 8 atletas emprestados. Preciso te atualizar também sobre Richard Rios, o que há de verdade na história de que ele tem negociações para deixar o Palmeiras na metade do ano. E fala também sobre o Palmeiras, que perdeu a chance de contratar um lateral dos mais promissores do mercado. Departamento médico vetando jogadores no Palmeiras, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar agora sobre o domínio das bets no futebol brasileiro. Você sabia que os 20 times da Série A têm patrocínios de bets? Com um detalhe importante, apenas 2 não fazem das casas de apostas esportivas suas patrocinadoras master. O patrocínio master, você sabe, é aquele que fica no peito e garante a maior remuneração. As exceções são o Mirassol e o Red Bull Bragantino. O Mirassol tem uma marca de bet na barra da camisa, enquanto o Bragantino tem uma marca de bet exposta nas mangas. Todos os demais clubes possuem patrocínios master de casas de apostas brasileiras e internacionais. E esse boom das bets está muito associado à capacidade de investimento dessas empresas. Elas são de longe as que mais pagam pela publicidade no futebol nacional. Só a título de comparação, quase todos os clubes quadriplicaram os valores dos seus patrocínios master a partir do momento em que passaram a ser patrocinados pelas bets. Hoje, os 4 clubes que mais recebem com casas de aposta são, pela ordem, o Flamengo, 115 milhões de reais, o Corinthians, 103 milhões de reais, valores anuais, o Palmeiras com 100 milhões de reais e o São Paulo na 4ª colocação com 78 milhões de reais. Para falar agora sobre Juninho Capixaba, uma informação super importante. Havia contado para vocês na semana passada, depois de uma conversa com o empresário do Juninho, Adriano Espadoto, que 4 clubes da Série A pretendiam a contratação do lateral esquerdo de 27 anos de idade. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E a atualização importante vem agora. O Red Bull Bragantino se reuniu com o Adriano Espadoto e deixou bem claro que não vende o jogador em hipótese alguma na janela da metade do ano. Os planos do Red Bull Bragantino são de ficar com o Juninho pelo menos até dezembro. No fim da temporada, aí sim pode-se estudar alternativas de transferência. Juninho, que pediu para ser negociado no início desse ano, quase foi envolvido numa troca com o Cruzeiro pelo lateral esquerdo Marlon. Também se conversou sobre uma troca no Palmeiras com o Vanderlan. Coisa esfriou, foi retomada nos últimos dias. Cruzeiro, Atlético, Flamengo e Palmeiras até dispostos a comprar ou a retomar negociações de troca, mas a posição oficial e definitiva do Red Bull é de só negociar o jogador para o fim da temporada. Juninho Capixaba, que soma 5 partidas no Brasileirão, se entrar em campo mais 2 vezes, nem pode defender outro clube na principal competição nacional. 27 anos de idade e um dos líderes de assistência e também de participações em gol do Red Bull Bragantino. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Abel Ferreira detonou a imprensa depois de mais uma vitória alviverde, 3-2 contra o Bolívar na altitude de La Paz. O Palmeiras é o único com 100% de aproveitamento entre os brasileiros na Libertadores da América, são 9 pontos conquistados em 9 disputados. Lembrando também que o Palmeiras chegou a 7 vitórias consecutivas, considerando outras competições, Verdão que não perde a 9 rodadas. Depois de toda essa situação, o Abel ficou grandão e na coletiva detonou a imprensa, falando, abre aspas, tenho que colocar gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram aqueles que nos rasgaram no Paulistão, quando chegamos até a final. O Abel completa, aos meus jogadores eu digo, não levem o que escrevem a sério, porque agora vão nos encher o ego de armadilhas. A preocupação do Abel é de que todos os elogios que aparecerão por conta da boa fase façam com que os atletas do Palmeiras percam a humildade e o time volte a apresentar problemas no início da temporada. Hora de falar sobre jogadores emprestados no Palmeiras. O Verdão tem 8 atletas cedidos a outros clubes e 4 deles voltam no meio do ano, mas nenhum desses jogadores faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira. A ideia é que eles sejam negociados em definitivo ou sejam emprestados para outros clubes. O mais conhecido desses 4 é o Garcia, lateral direito que chegou a atuar no time principal. Ele defende o Nacional de Portugal, onde é titular absoluto. Existe a expectativa de que possa haver uma proposta para que ele fique lá
de maneira definitiva. Pedro Lima é outro velho conhecido do torcedor do Palmeiras, mas com menos oportunidades no time de cima. Chegou a ser emprestado para o Norwich, onde jogou pelo time sub-23, e depois se mandou para o Osijek, que é um time da Croácia. Por lá é titular absoluto, 30 partidas na equipe profissional. Não há uma definição sobre a possibilidade dele permanecer para a próxima temporada. O contrato se encerra em 30 de junho. Já o goleiro Kaique, que está no Farense, fez apenas 3 partidas no Campeonato Português da Primeira Divisão. Só que 2 delas foram nas 2 últimas rodadas da equipe. Ele chegou até a defender um pênalti, o que chamou bastante atenção. O quarto e último atleta cujo empréstimo se encerra na metade do ano é Gabriel Vareta, zagueiro que chegou a disputar a Copinha e foi emprestado para o Al Fayha, time da Arábia Saudita. Por lá são 8 partidas na equipe profissional. Também se cogita a possibilidade de um negócio em definitivo. Os outros 4 jogadores emprestados têm, no mínimo, contratos de empréstimo até o fim do ano. Casos de Caio Paulista, lateral esquerdo, Rômulo, meio-campista, Michel, zagueiro, além de Vitinho, atacante. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que perdeu uma baita opção no mercado. Cheguei a contar para vocês que Mauro Júnior, lateral esquerdo, barra meio-campista do PSV, havia sido procurado por dirigentes do Palmeiras e gostou da ideia de defender o Verdão, especialmente porque por aqui ele tinha a impressão de que, como titular, aumentaria suas chances de ser convocado para a seleção brasileira. O Palmeiras ficou de fazer uma proposta, aproveitando-se do fato de o vínculo dele lá na Holanda se encerrar em 30 de junho, ou seja, o Palmeiras já poderia assinar um pré-contrato. Mas dá para dizer que Leila Pereira, Anderson Barros e companhia demoraram e acabaram perdendo uma ótima opção de mercado. Isso porque, nessa terça-feira, o Mauro Júnior e o PSV anunciaram a extensão do contrato até 2029. O atleta foi valorizado, garantiu um bom aumento salarial e agora dá para descartar qualquer chance de o Palmeiras contratá-lo. O Verdão está no mercado em busca de alternativas, imaginando que o Piquerez possa ser negociado na metade do ano. Piquerez que tem chamado muita atenção e já demonstrou aos dirigentes da Alviverdes sua intenção de jogar na Europa. Foi por isso que o Palmeiras abriu conversas com o Mauro Júnior e também com o Juninho Capixaba. Só para completar sobre o Verdão, contar que Paulinho, preservado da partida contra o Fortaleza, treinou sem restrições com o restante do elenco, enquanto Rafael Veiga esteve em apenas uma parte da atividade. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Até demorei um pouquinho para trazer essa informação, porque gostaria de confirmá-la com a diretoria do Palmeiras antes de tecer mais comentários. Mas surgiu uma especulação no início dessa semana de que Richard Rios seria negociado na metade do ano com o futebol europeu. Palmeiras e Richard, inclusive, avançando nas tratativas com um clube de fora. Fui conversar com fontes no Palmeiras e uma delas me assegurou que isso não corresponde à verdade. O Palmeiras sabe que hoje talvez o Richard Rios seja o jogador mais badalado entre clubes europeus por tudo que ele faz com a camisa do Palmeiras e também com a camisa da seleção colombiana, alguém que é titular absoluto da boa seleção colombiana. Mas até o momento não existe proposta, nem sequer sondagem. Para a metade do ano pode até aparecer alguma coisa, mas não dá para dizer agora que o Richard Rios estará vendido em julho, depois do Super Mundial de Clubes. Vou dizer mais. O Palmeiras vai fazer todo o possível para manter o Richard Rios, pelo menos até o final da temporada, por entender que ele é peça importante na busca por títulos em 2025. Jogador que chegou ao Palmeiras bem baratinho, ao contrário de vários dos seus colegas de time. O Palmeiras precisou desembolsar apenas 7 milhões e meio de reais para a compra de 70% dos direitos econômicos. Uma eventual transferência para o exterior também vai garantir dinheiro ao Guarani, que é dono de 13,3%, ao próprio jogador, que tem uma fatia de 10%, e ao Flamengo, que fica com outros 6,6%. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando realmente do Palmeiras, que chegou ontem e ganhou um jogo muito tranquilo pro Verdão. 7ª partida seguida sendo vitorioso, e a gente segue aí para mais uma expectativa de o Palmeiras estar sendo o maior campeão de tudo, e mais uma vez a gente está muito forte, firme para poder ser campeão da Libertadores desse ano de 2025. Não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação, muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no coração, sempre para mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.